Mais da metade dos microempreendedores individuais do estado do Piauí estão devendo seus impostos e isso pode condená-los a perder o registro se não acertarem as contas até o dia 2 de outubro, segunda-feira que vem. Gorete Santos ao vivo com os detalhes para nós, direto do Sebrae. Gorete Santos, boa tarde. Boa tarde, Gelson. Olha, precisamente 58% dos microempreendedores individuais, hoje no estado são aproximadamente 63 mil, então, portanto, aí bem mais da metade, na verdade, está inadimplente e pode ter consequências sérias se não quitar logo esse débito. Há dois tipos de parcelamento sendo propostos, regulamentados pela Receita Federal, já que antes não era possível esse parcelamento. A gente vai ter mais detalhes a partir de agora com o André Veras, ele que é analista técnico aqui do Sebrae e pode trazer essas informações para a gente. Você que está em casa, está com dívida em relação ao microempreendedor individual, o que deve fazer a partir de agora? A gente falou de dois parcelamentos, dois tipos de parcelamentos, né, André? Quais seriam eles? Boa tarde. Boa tarde. Os parcelamentos que estão aí regulamentados e disponíveis para os débitos do microempreendedor individual são de dois tipos. Existe o parcelamento especial. Esse parcelamento ele tem data para encerramento dia 2 de outubro. Esse parcelamento é para os débitos com vencimento até maio de 2016. Esses débitos eles podem ser parcelados em até 120 meses, com a parcela mínima de R$ 50. Já o outro parcelamento, que é o parcelamento convencional ou ordinário, ele é para o parcelamento de débitos de qualquer período. Ele estará disponível, não existe prazo para encerramento desse parcelamento e esses débitos podem ser parcelados em até 60 meses, com a parcela mínima também de R$ 50. O que muda, na verdade, é a quantidade de parcelas que o microempreendedor individual vai poder efetuar, né? 60 no caso, depois do dia 2 de outubro, até lá pode parcelar em até 120 meses. Bom, quais seriam as consequências para as pessoas que estão em débito, principalmente débitos prolongados como esse aí, que estão desde até maio de 2016? A primeira consequência são prejuízos no acesso aos benefícios previdenciários, que é um dos maiores benefícios, né, com esse programa do microempreendedor individual. Então, o MEI que se encontra inadimplente, ele corre o risco de, no momento que ele precisar de um auxílio-doença, por exemplo, um salário-maternidade, ele ter esse benefício negado por conta da inadimplência. Um outro prejuízo, como foi citado aí pelo Joelson, é o risco de ter o CNPJ cancelado. Os microempreendedores individuais que estão com 2 anos sem pagar suas contribuições e inadimplentes também na declaração de faturamento, correm esse risco de ter o CNPJ cancelado também. Ou seja, perder o benefício aí que tem muitas vantagens, né, André? Eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal do Piauí, André Veras trazendo informações sobre o microempreendedor individual. Falando dessa questão, Gelson, do pagamento de dívidas, né, em relação à Receita Federal, a tributos, aqui em Teresina, há uma nova cobrança, que é a TLFF. É uma taxa de licença e sobre a taxa, um novo tributo da Prefeitura de Teresina, que prevê a liberação, a renovação de alvarás de funcionamento. Esse novo tributo, ele deve ser pago até amanhã, está gerando uma insatisfação muito grande por parte dos empresários, no mesmo momento em que incide também novas alíquotas sobre o ISS, que é Imposto de Serviço. Vamos acompanhar então como é que as pessoas estão recebendo aqui em Teresina essa nova cobrança. Quando 2017 terminar, o brasileiro terá trabalhado 153 dias exclusivamente para pagar impostos, consumindo 41% de todo o rendimento do ano. É o que aponta o estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Diante desse cenário que se repete, não tem jeito. Mais um tributo carrega o inconformismo da população. A exemplo da família de Wellison, que mantém uma loja no centro de Teresina e terá que pagar mais de R$ 1.200 pela TLFF, a taxa de licenciamento e fiscalização para funcionamento, lançada pela Prefeitura de Teresina. A gente recebeu até com surpresa, né? Porque é um imposto que a gente não sabia nem o que era na realidade. Depois a gente foi atrás e descobriu que era uma licença que a Prefeitura estava cobrando agora, né? De um valor até alto.
de um valor até bastante alto. A prefeitura poderia, como a gente faz, né? No ano de crise a gente corta custo. A prefeitura deveria fazer a mesma coisa, né? Cortar seus custos e não estar cobrando essas taxas, como foi cobrar taxa de lixo e agora mais uma taxa nova que eles estão querendo cobrar. Né? A TLFF atinge cerca de 40 mil contribuintes. A cobrança abrange pessoas físicas e jurídicas que necessitem de alvará de funcionamento. Para autônomos, a cobrança é diferenciada por nível de escolaridade. R$ 16,00 para o ensino fundamental, R$ 64,00 para nível médio e R$ 160,00 para nível superior. A taxa mínima é de R$ 96,00 para um espaço de 30 metros quadrados. O valor pode chegar até R$ 2.500, dependendo da área de funcionamento utilizada. Quem ainda não tiver efetuado o pagamento deve se apressar. A cota única vence nesta sexta-feira, dia 29, e o alvará só será renovado de quem tiver cumprido a nova exigência do fisco municipal. O diretor de arrecadação da prefeitura diz que a taxa substitui a TELIF, que era paga na abertura da empresa ou em caso de alteração de endereço. E argumenta. Teresina tem uma receita muito pequena de taxas comparada com o resto do Brasil. Então, por exemplo, uma capital como Maceió tem uma receita anual em torno de 40 milhões de reais de taxas e Teresina, ano passado, arrecadou de 7 a 8 milhões. Na verdade, essa é a taxa do alvará de funcionamento, né? Então, antes essa taxa era paga quando se abria a empresa, né? E quando se fazia alterações cadastrais. E anualmente a prefeitura não cobrava pelo alvará. O imposto surge no mesmo período em que a prefeitura reajusta também o ISS, o Imposto sobre Serviços, com alíquota mínima de 2%. A alteração segue uma orientação do governo federal para combater a guerra fiscal no país. No final do ano passado, né, o governo federal publicou a Lei Complementar 157. Essa norma veio para combater a guerra fiscal. Pela Constituição, a alíquota mínima permitida para a tributação é de 2%. Mas algumas capitais, na verdade não só capitais, nem capitais zero de fato, eles praticavam a guerra fiscal e aplicavam alíquotas menores do que isso, obtendo assim uma grande atratividade de empresas. Com isso, essas empresas deixavam de se distribuir por todo o Brasil. O resultado era concentração de receitas em 7, 8 cidades e as outras cidades perdendo um grande volume de receitas. O problema é que agora a taxa inclui categorias antes isentas, como taxistas, mototaxistas, artistas e alguns profissionais como artesãos. O aumento dos tributos preocupa o Sindilojas, que estuda uma forma de revogar pelo menos a TLFF. Está sendo feito o estudo todinho pela assessoria para ver que medidas são cabíveis, né? Exatamente nessa situação da cobrança, de como foi feita, da forma como foi feita e de toda a modalidade. Como esses valores são muito elevados, ele vai influenciar, ele vai influenciar diretamente no custo dos produtos, no preço que se tem uma prestação de serviço, no preço de um produto que se é colocado para se comercializar, né? Empresários aí bastante receosos, viu, Joelson, com essa nova cobrança, né, da TLFF, que é a taxa aí de licenciamento e fiscalização para os financiamentos, na verdade, aí a liberação de alvarás na Prefeitura de Teresina. Essa taxa, ela foi aprovada na Câmara Municipal no final do ano passado, né? O decreto saiu em março deste ano, mas aí muitos deles reclamando, inclusive, que não houve nenhuma publicidade. No início da nossa participação, nós falávamos a respeito da inadimplência dos MEIs, né? Os microempreendedores individuais. E a gente tem aqui um endereço eletrônico para que as pessoas possam fazer essa regulamentação, buscar mais informações de como, na verdade, quitar esses débitos. O endereço eletrônico é o www.8.receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional, da forma como está escrita, com as iniciais maiúsculas, o S e o N maiúsculos, Simples Nacional. Joelson?